Então, aqui nessa aula eu estou falando sobre o simbolismo de Adão e Eva, tá? Na aula passada eu fiz a parte um, eu acabei dividindo esse vídeo em duas partes, porque ficou muito longo. Então eu não sei como é que você reage, se você gosta de vídeo longo, meio curto, de 15 minutos, tá? Porque esse vídeo me deu um total de quase 30 minutos. Então eu separei em duas partes. Então aqui eu te trago a segunda parte, e espero que você tenha conseguido dar uma refletida, que nem eu falei na outra aula, né? Dá uma refletidinha, que daí você consegue extrair melhor, tá? E daí não fica muito pesado para você também. Então, aqui está a segunda parte. E daí nisso ele fala que a serpente, ela será, ela será ferida, no caso assim, né? A serpente, ela morderá nossa, calcanhar, digamos, do homem. Mas o homem também ferirá a cabeça dela. Então, no sentido assim, como pode a serpente ferir o calcanhar dele e, ao mesmo tempo, a serpente ser ferida na cabeça? Porque assim, o simbolismo da serpente, né? Quando você já lê logo a introdução do capítulo 3, que diz que a serpente era o animal mais astuto do campo, então, astuto seria o mais inteligente, certo? Porque a serpente, ela tem o simbolismo de quê? Porque, não sei se você já viu uma serpente, uma cobra, ela troca de pele. Então, esse simbolismo dela trocar de pele representa dela mudar de forma, ela poder ter essa constante mudança de forma, ela poder, a partir de si mesma, digamos, como posso dizer? Não é se rejuvenescer, não é isso. Ela apenas ter uma renovação. Porque é esse que é o objetivo, né, dela trocar de pele. Ela se renovar ali. Então, quando você entende isso, você consegue entender que o simbolismo da serpente ali é de você conseguir mudar de forma, mudar de pensamento, ter essa constante, esse desprendimento de mudar de pensamento. Você conseguir se desapegar de um pensamento e focar num pensamento que você deseja expressar, ou que você deseja se convencer. Tá. Então, nisso, quando a serpente vai ferir o calcanhar do homem, porque assim, quando você muda de pensamento, você tem uma compreensão, digamos, daquilo que você pode, que você é capaz de se tornar o que você deseja. Então, nesse momento que você tem uma compreensão. Então, nesse momento que a serpente, ela, digamos, ela morde o seu calcanhar. Porque o pé, ele representa a compreensão. Um vídeo, uma aula eu vou falar sobre o Josué, que ele conquistou a cidade de Jericó, tá? Porque nessa história de Josué, toda cidade que ele pisar, que ele conseguisse pisar com a sola do seu pé, Deus daria aquela cidade para ele. Então, ali o pé representa a compreensão. Porque quando você consegue compreender que você já se tornou quem você deseja, é nesse momento que a serpente, digamos, ela morde o seu calcanhar. Porque é nesse momento que você consegue ter essa mudança de forma, que você, digamos, você é tão notável que você conseguiu ter essa mudança de pensamento que você não tem como passar despercebido. Então, nesse momento que acontece toda essa trajetória, né? Ele decide então expulsar eles do paraíso, Adão e Eva. Então, mas antes dele expulsar os dois do paraíso, ele decide dar vestes de pele para os dois. Então, essas vestes de pele representam o quê? Porque, digamos assim, não estamos falando mais de Adão e Eva como homem e mulher. Não estamos falando de dois seres, estamos falando agora de um ser. Imagina, digamos, se coloca nesse lugar agora. Porque vamos dizer assim, a partir desse momento agora você nasceu no mundo físico, como um pequeno nenê. Então, agora nesse momento que você nasceu, agora você tem o consciente e o subconsciente. Mas essas vestes de pele são estados de consciência. Então, mas como você veio, digamos, agora nessa vida, você não veio, digamos, virgem, sem nenhum estado de consciência impresso na sua consciência. Digamos assim, você tem os estados de consciência dos seus pais. Então, digamos, a partir desse momento, para você disciplinar sua mente, você já tem estados para você disciplinar sua mente. Então, digamos, você não tem que, digamos, moldar, digamos, um vaso a partir do zero, entendeu? Você já tem, tipo, digamos, um vaso pronto ali. A questão agora é você só vai remodelar. Então, você já tem esses estados de consciências vindo do seu pai, dos seus pais, que são, digamos, impressos no seu DNA lá, né? Então, quando você, digamos, já vem com esses estados de consciência deles, então você, digamos, já tem um vaso meio pronto ali. Mas a partir de agora, para você agora conseguir disciplinar a sua mente, para você conseguir, digamos, atingir o reino dos céus, agora você vai poder remodelar esse vaso, e deixar do formato que você desejar, entendeu? Então isso que representa as vestes de pele, estados de consciência, qualquer estado de consciência, tá? Então
Então daí quando eles são expulsos do paraíso, Deus coloca lá, ele consegue tomar uma terra, né, fora do Éden, e daí decide colocar os dois lá. E daí, para ele garantir que eles não vão voltar para o Éden e comer do fruto da árvore da vida, ele decide colocar querubins com espadas flamejantes em todos os caminhos que levavam ao jardim do Éden. Tá. Então assim, essa árvore da vida, né, representa aquela árvore que, digamos, esse fruto que você comer dela, você vai viver eternamente, tá? Não estamos falando de uma vida física em si, mas pode ser também. Porque lembra que eu falei, o Éden representa aquele momento que você conseguiu você ter aquela compreensão tão profunda que você é Deus, que você tem poder sobre a criação, mas que somente a partir de você pode mudar isso. Então, quando você compreende isso, nesse momento que você vive eternamente, que você realmente compreende que você é um ser eterno. E você sim pode transformar esse corpo físico num corpo eterno. Mas isso só quando você conseguir compreender que você é Deus e você conseguir ter essa intimidade com você mesmo, de você conseguir mudar de ideia, mudar de pensamento, conseguir se convencer, tá? Isso você vai com a prática de como você vai conseguindo mudar de pensamento, tá? E então, esses querubins, não terminei de falar ainda da árvore da vida. A árvore da vida, então esses frutos, então quando você come esses frutos, você vive eternamente. Mas não só a vida eterna, mas representa estados de consciência. Porque todo estado de consciência que você dá vida, você expressa aquilo eternamente. Você não tem que ficar, digamos, cultivando aquilo o tempo todo. Parece que existe o silêncio. Isso eu vou falar também numa outra aula, tá? Aqui só tô dando uma breve enfatizada de tudo que eu tô ensinando, e também esse simbolismo de todo de Adão e Eva, ele tem muito isso, tá? É uma coisa que tá, digamos, muito aplicada a todos os fundamentos, tá? Então, mas aqui só tô dando uma enfatizada, porque eu vou ensinar certinho depois como é que você faz cada coisa. Então, quando você consegue se convencer de um estado, você dá vida para aquilo eternamente. E agora, explicando sobre os querubins, não sei se você sabe o que é um querubim. O querubim, ele é uma espécie de anjo, tá? E os anjos representam, na Bíblia, ideias. Como assim ideias? São, digamos, porque lembra que os anjos são mensageiros de Deus. Eles vêm entregar as boas novas para você. Então, esse fato deles serem mensageiros de Deus, e eles vêm até você entregar a mensagem de Deus, significa assim que quando você consegue se convencer de uma ideia, você expressa aquilo eternamente, certo? Mas tem momentos que você vai, na verdade, quase todos, né? Quase o tempo todo, você tem que, digamos, a partir de você mesmo, você tem que ser o agente da ação. Como assim, né? Se você, digamos, tem que sair e comprar o pão, ou você tem que ir no mercado, ou tem que sair fazer uma compra, ou você quer sair e andar de bicicleta, é você que tem que fazer isso, certo? Então você é o agente da ação. Então você vai ter que ter uma ideia, tipo, como é que eu vou, digamos, se eu quero andar de bicicleta hoje, mas eu não quero andar por aquele mesmo percurso, eu quero fazer um outro caminho. Daí você tem uma ideia. Tá, então eu posso fazer esse outro caminho hoje. Mas essa ideia foi um anjo. Um anjo representa as ideias. Essas ideias, que são os meios de expressão. Então, esses meios de expressão você só vai conseguir ter quando você consegue se convencer da ideia que você deseja. Como assim? Porque você nunca vai conseguir expressar a felicidade se você não é feliz. Você nunca vai conseguir expressar a riqueza se você não é rico. Não rico financeiramente, mas como rico, digamos, de ideias, pensamentos, de qualquer outra coisa, tá? Você nunca vai conseguir expressar o seu casamento se você não é casado, entendeu? Mas como assim? Porque você só expressa o que você é, não o que você quer, entendeu? Então, quando você consegue se convencer do que você é, então você vai ter uma ideia de como você pode expressar aquilo. Então, quando o anjo do Senhor vem até você, você pode botar aquilo em prática. Então, quando você coloca aquilo em prática, você consegue expressar aquilo, entendeu? Então, esses querubins representam isso. Mas eles têm espadas de fogo. Mas eles têm... Porque assim, para finalizar agora essa aula, é assim. Inevitavelmente, Adão e Eva, eles vão poder sim comer daquele fruto. Porque inevitavelmente, isso é uma jornada de qualquer ser humano, tá?
todo ser humano vai, sim, voltar vamos dizer assim, a viver no Éden. Porque é uma questão assim, para você, digamos, reatingir o estado da disciplina da mente, primeiro você tem que ser tirado daquele estado, digamos, de ser Deus. Porque assim, acho que tá ficando muito longo. Mas assim, porque quando você está naquele estado dormente, você reparou que esse é o estado da oração, certo? Vou explicar na outra aula como é que você faz isso. Mas assim, nesse estado, você consegue perceber que tudo é possível para você. Mas como assim? Como assim tudo é possível? É que é muito fácil de você conseguir se convencer de uma ideia. E então quando você consegue se convencer de uma ideia, é muito fácil nesse momento, porque você consegue com muita facilidade despertar a emoção daquilo. Como assim? Você consegue despertar a felicidade de ser o que você deseja. É muito fácil de você conseguir se convencer nesse momento. Porque assim, quando o ser humano consegue, de novo, reatingir a disciplina da mente, nesse momento que ele consegue habitar de novo no Éden. Então ele consegue inevitavelmente comer aquele fruto da árvore do conhecimento, não, da árvore da vida. Mas antes dele conseguir entrar no Éden de novo, ele tem que passar pelos querubins. Isso é inevitável, você tem que sentir o toque da espada dos querubins. E essa espada, a espada não é uma espada física de cortar, não é isso. A espada representa a palavra. Mas a palavra é, digamos, essa compreensão de quem você realmente é. Então quando você tem essa compreensão, a chama daquela espada, né? Ela, digamos, ela não é uma espada que tem, digamos assim, um poder muito forte se, digamos, se ela for usada. Porque tem, digamos, chamas nas espadas, né? Então, essa chama representa, digamos, aquela... Ah, me fugiu agora. Mas, assim, a espada representa essa palavra, essa compreensão de quem você é. Então, quando você consegue passar pelo querubim, você sente o toque da espada. É inevitável, você tem que sentir o toque daquela espada. Então, quando você sente o toque daquela espada, você consegue, de novo, reabitar no Éden. Ou melhor, no paraíso, no reino dos céus. Então, quando você consegue, de novo, reabitar nesse estado, no reino dos céus, é a partir desse momento que você consegue expressar qualquer ideia que você deseja. Porque você agora consegue se convencer. Então, isso foi o simbolismo de Adão e Eva. Que agora você entende que Adão e Eva representam o consciente e o subconsciente. E então, agora para finalizar, se você tem alguma dúvida, de novo, enfatizando, né? Se você tem alguma dúvida sobre algum simbolismo, se eu não expliquei, se não ficou claro o que eu falei, alguma coisa que eu não falei nessa aula, coloca no comentário, porque essa dúvida pode ser um tema de uma próxima aula minha, que eu vou ler esse comentário e vou lá e vou fazer uma aula só sobre aquilo, tá? Então faça isso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer muito, e é uma coisa que pra mim não tem preço, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer. Então, agora ficou bem claro para você que quando você consegue se convencer de uma ideia, você consegue reatingir o reino dos céus. Mas para isso você tem que ter a prática. E quando você consegue despertar prática, você vai conseguir se convencer e expressar aquela ideia que você tanto deseja.